Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações. Reine e continue reinando, louvado seja o seu nome. Prazer em poder estar mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor nesta oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vitória. No final do ano, nós estivemos aqui no culto e agradecendo a Deus pelo ano de 2019, contando as nossas vitórias, as nossas lutas e recebendo do Senhor o ano de 2020, e nós não sabíamos o que nos esperava, mas com certeza oramos, cultuamos e louvamos ao Senhor, esperando dele que 2020 com certeza seria um ano vitorioso, graças a Deus. Então hoje nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre como é que nós temos a vitória. Para ser mais específico, a presença de Deus tem como consequência a vitória em nossas vidas. E lembrando mais uma vez que quando nós contemplamos alguma máquina que nos causa admiração, seja um automóvel, seja uma aeronave ou uma embarcação, onde ela agrega tecnologia e ela se movimenta de uma maneira assim eficaz, moderna, nós manifestamos a nossa admiração, a nossa perplexidade do seu funcionamento e invariavelmente nós queremos saber quem fez, quem projetou esta máquina fantástica, quem criou. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 148, onde o salmista diz um pouquinho sobre o louvor. Capítulo 148 de Salmos, no verso 1 ele diz assim: Louvai-o ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e logo foram criados, graças a Deus. Quando nós admiramos uma máquina, uma criação, e queremos saber quem fez aquilo, mas aqui diz o salmista que nós devemos louvar ao Senhor, porque louvai, ele diz no verso 4, os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, porque ele mandou, pela sua palavra foram criados. Quanto poder na palavra de Deus! Sinceramente, quando nós olhamos para o dia que está acontecendo, o nosso dia aqui hoje, a luz, a movimentação do movimento movimentação do movimento de translação, de rotação, a que velocidade tudo isso acontece num movimento harmônico, e não é quando nós olhamos que o nosso planeta se movimenta, e Deus o fez aqui, diz, pela sua palavra foram criados, pelo poder da sua palavra, e funciona tão bem, e nós vemos que ele dotou aqui o planeta dos víveres necessários para que nós pudéssemos nos alimentar, da luz, do calor, do frio, de todos os víveres. Quando levantamos os nossos olhos contemplando o universo, vemos que tudo se movimenta numa dinâmica harmônica e perfeita. E às vezes, eu costumo dizer, faça um buraco na parede, um pequeno buraco, e alguém te pergunta, quem vai consertar isso? Vai se restaurar sozinho. Quando nós fazemos um pequeno ferimento no nosso corpo, Deus nos fez de uma tal maneira que ele se restaura, ele é restaurado. Às vezes colocamos algum medicamento, mas o medicamento não restaura, ele só ajuda. A restauração está
naquilo que está em nosso organismo que Deus nos dotou. Então, se eu disser a alguém, ao buraco que foi feito na parede, que aquilo vai se restaurar sozinho, provavelmente as pessoas vão dizer: o Paulo está com um problema mental, porque aquilo não se autorrestaura. Alguém tem que fazer aquilo, mas ninguém fica atônito quando vê o nosso organismo se restaurando. Olha, alguém tem que ter feito isso. E quando eu olho para o universo e vejo esse movimento harmônico e perfeito, onde as estrelas, os corpos se movimentam e não se colidem, né? Os meteoros, planetas, órbitas não se colidem, e olha, alguém, não é possível que isso funcione tão perfeitamente, foi criado, criou-se sozinho, sem um ser inteligente e com tanto poder, com tanta energia. E aqui o salmista recita muito bem, diz aqui: pois ele mandou e logo foram criados, louvado seja o seu nome. E como que isso funciona tão perfeitamente? Sinceramente, irmãos, as nossas mentes limitadas não conseguem entender nem a eternidade, nem o infinito, mas ele está aí para nós vermos. E mais do que isso, no Salmo 147, o salmista ainda diz assim, que ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Ele conhece cada uma. Nós não conseguimos contar nem as que estão aqui no campo de que a nossa limitada visão alcança, e ele conhece todas pelo seu nome, todas as existentes, e tem um controle tal de uma harmonia perfeita desse Deus que é tão poderoso, admirável em tudo que faz e em tudo que é. Nós ainda vemos ainda em Hebreus, no capítulo 1 e verso 3, aonde o escritor, que nós acreditamos que seja Paulo, diz que sustentando, né, o Filho é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quanto poder na palavra, irmãos. Nós olhamos a lua, ela está lá. Ela tem interferência magnética sobre a Terra e vice-versa. E como que ela é sustentada? Como tudo é mantido pelo poder da palavra de Deus. Aqui especificamente fala que o Novo Testamento nos diz que para Jesus, por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas. Então, que coisa melhor de nós quando precisamos saber quando algo funciona, queremos saber quem fabricou. Ele sabe como funciona, ele sabe como consertar, ele sabe como arrumar, ele sabe como isso chega lá. Então, quando nós, através da palavra do Senhor, começamos a conhecer este Deus, o seu poder, tudo que Ele é capaz, e deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa insignificância, com quanto nós somos carentes e precisamos dEle, aí nós poderemos ter uma noção de quanto é importante a presença de Deus em nossas vidas. Nós encontramos no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel que já tinha saído do Egito, já tinha visto o poder de Deus se manifestar de uma maneira sobrenatural várias vezes. E Moisés está num monte, eles pedem para que Arão faça um bezerro de ouro, e assim eles o fazem, começam a adorá-lo, e quando Moisés desce de lá, despedaça, e Deus, indignado com a desobediência daquele povo, diz para Moisés: eu não subirei com você, você sobe com este povo, mas eu não vou subir com este povo. Tal é a sua dura cerviz e a sua falta de gratidão e desobediência para comigo, para com o Senhor nosso Deus. E Moisés, quando ouve isso, Deus fala isso no capítulo 33, no 32 ocorre o episódio do bezerro de ouro, e no 33, verso 15, Moisés conhecia
um pouco sobre o poder de Deus. Ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Olha só, Moisés aqui argumenta com Deus, porque ele tinha uma noção de quanto era importante, ainda que Deus tinha falado: eu mandarei o meu anjo. Moisés disse: não, se o Senhor não for conosco, não dá para seguir caminho. Por quê, né, irmãos? Ele sabia que ele ia ter lutas, que ele ia ter adversários, a importância de estar com aquele que pode todas as coisas. Nós encontramos, será que nós temos tido essa visão, irmãos, de vitória? Às vezes nós vamos para a igreja, eu até costumo dizer, vimos com uma cesta para buscar bênçãos, vim buscar a minha vitória. Mas aonde nós enxergamos a vitória? A importância de estar o quê? Na presença do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, Deus se dirige a Abraão, e Abraão aqui já está, já tinha passado alguns anos da promessa. Ele diz assim para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que detém todo o poder. E ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. E aí ele confirma as promessas: farei de ti uma grande nação. Irmãos, nós encontramos Deus falando a Abraão para que ele seja perfeito, ande na minha presença. E nós encontramos também no Novo Testamento Jesus dizendo: sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que estás nos céus. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para que nós buscássemos a perfeição, para que nós buscássemos o que? A presença de Deus. E como é que nós, irmãos, temos sido abençoados com esta presença? Quando ele diz assim, para Abraão ser perfeito, como é que nós podemos alcançar essa presença de Deus? Diz no capítulo 3, verso 6 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, quando ele está dizendo, nós vamos dar uma olhadinha aqui, 2 Coríntios, capítulo 6 e verso, capítulo 3 e verso 6, ele fala assim: não que sejamos capazes por nós mesmos, ele fala, de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Esse é o verso 5. E no 6 ele diz assim: ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, Espírito com E maiúsculo, pois a letra mata, mas o Espírito com E maiúsculo vivifica. Irmãos, alguém pode ler a palavra de Deus 100 vezes, de capa a capa. Leu, conhece, mas não reconhece a Deus como seu único e suficiente Salvador. Porque a letra, irmãos, e aqui o apóstolo Paulo falava não somente da letra de conhecimento, mas da letra da lei também. Mas a lei, ela falava da condenação, e a graça redentora, o Espírito, quando ele se refere aqui, a letra mata, mas o Espírito que vivifica, ele está falando da graça vivificadora e capacitadora, irmãos, de tal maneira que quando nós temos o que? A presença de Deus hoje em nossos dias, pois o Senhor foi ressurreto aos céus, mas prometeu, deixarei convosco o meu Espírito Santo. E daí, quanto nós sentimos a falta de termos as nossas reuniões, porque a palavra de Deus diz: admoestai-vos uns aos outros, e quando nós estamos juntos, nós estamos nos admoestando, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, através dos cânticos, dos salmos, das palavras, da união. Isso faz com que, irmãos, nós sejamos cheios do Espírito de Deus, desse Espírito com E maiúsculo, para estarmos conhecendo a sua vontade, vivendo a sua verdade, proclamando ela, para que haja arrependimento a partir de nossas vidas e também daqueles que estão nos ouvindo ao nosso redor,
ou quer que onde que estejam, ainda que distante, mas que estejam ouvindo esta palavra, para que Deus se faça presente em nossas vidas, para que nós estejamos sempre junto dele e ele junto de nós. Como disse Moisés, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Sem a presença de Deus, irmãos, nada feito. Nós podemos ter o conhecimento que for, mas precisamos do poder, do impulsionamento sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E quando nós começamos a conhecer isso, e nós cremos que Deus tem propósitos, com certeza, em tudo isso que nós estamos passando, nós encontramos que Jó, no capítulo 1, verso 21 e 22, fala que ele perde a sua família e os seus bens. Ele ainda não tinha perdido a sua saúde. E vamos ver o que ele fala, irmãos? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas decepcionadas com Deus e que resolvem não se reunir, resolvem que Deus poderia ser melhor, mas aqui dificilmente nós encontraremos alguém que passou pelo sofrimento, homem natural como nós, que passou pelo sofrimento que Jó passou. As pessoas usam erroneamente, preciso ter uma paciência de Jó. Mas Jó, aqui no capítulo 1 e verso 21, Jó diz assim: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. E não foi por falta de alguém perto dele, né, irmãos, sugerir a sua esposa, no capítulo 2 e no verso 9, diz a ele, sua mulher lhe disse: "Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre." E no verso 10 ele chama ela, como fala uma doida, assim falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, mas Jó adorava ao Senhor. Jó, irmãos, ele literalmente perdeu todas as coisas que um homem gosta nesta vida, porque nós somos ligados à nossa família, somos ligados aos nossos bens que nos proporcionam uma vida muitas vezes de conforto, mas ele perde tudo isso. Mas o que ele não queria perder era a presença de Deus na sua vida. Nós encontramos em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, Pedro falando assim: "Depois de padecerdes um pouco, Ele mesmo, Deus, vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá." Irmãos, nós estamos passando por uma quarentena. Quarentena, normalmente é 40, né? 40 dias, mas 40 ainda já ficou só a nomenclatura, porque já passou de 40 dias e nós não sabemos exatamente, esperamos que logo ela cesse, estamos com saudades de nos reunirmos, mas é uma época que cremos, temos a certeza de que Deus está preparando. Olha só, depois de padecerdes um pouco, Ele mesmo, Deus, vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Quantos personagens bíblicos que nós encontramos que passaram por um confinamento, por uma separação? Nós encontramos o próprio Jesus, que passou 40 dias no deserto. O apóstolo Paulo, que passou 3 anos no deserto da Arábia. E sai dali o quê? Como diz aqui, fortalecido. Nós encontramos José, que da sua saída do Egito como escravo até o seu empossamento como governador, 13 anos de separação, de confinamento. Moisés, 40 anos na terra de Midian. E saem dali o quê? Preparados e fortalecidos. Deus tem um propósito, irmãos, de fortalecer a igreja também, de fazer com que a igreja cresça e saia o quê? Nós começamos o ano de 2020, Senhor, nós não sabemos as ondas que virão, mas sabemos que elas virão, nós não sabemos quais e como, nem quantas, mas uma coisa é certa, irmãos,
vamos buscar a presença de Deus, mas Ele já não está nas nossas vidas, glória a Deus que está. Mas como eu disse, e o apóstolo Paulo diz em Efésios, né? Enchei-vos do Espírito, intensifique essa proximidade, intensifique esse relacionamento, de tal maneira que quando você está perto de Deus, é quando Ele pode agir em nossas vidas. Olha, quando os discípulos estão no barco com Jesus, está no capítulo, Lucas capítulo 8, normalmente nós cantamos, né? Se Jesus estiver no nosso barco, está tudo bem. Lucas capítulo 8 e verso 22, num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e Jesus adormeceu. E eis que diz aqui, no verso 12, né, ainda: sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou, e fez-se bonança. Eles estavam em grande perigo, irmãos, mas eles estavam com quem? Na presença do Senhor. Nós começamos o ano de 2020, irmãos, que na verdade anos são marcos, sem saber que tipo de tempestades nós haveremos de pegar, mas com certeza elas vêm. Mas às vezes nós até parece que Deus está dormindo, mas é só, por que nós oramos? Deus não dorme, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele está por perto, é só chamar: Senhor, socorre-me. Nós fizemos uma mensagem não tem muito tempo, que devemos pedir ao Senhor, segundo a sua vontade, devemos sinalizar: Senhor, estamos precisando disso. Jesus estava ali dormindo no mesmo barco que os discípulos, eles estavam com Ele ali perto, a presença de Deus, a tempestade veio mesmo com a presença de Deus. Poderia fazer: não, com Jesus aqui no barco não vai acontecer nada, nós vamos ter uma viagem muito tranquila, mas não foi assim. Tem gente que acha que a vida dele vai ser uma calmaria. Não, vão vir as tempestades, vão vir as ondas fortes, ondas tais que nos fazem possivelmente submergir. Mas se Jesus, nós estamos na presença do Senhor, Ele está próximo de nós, irmãos, é só chamar. Alguém disse assim que Deus sabe, mesmo que a gente não ore, é verdade, Ele é onisciente, mas a palavra dele é específica. Ele quer que nós peçamos, que reconheçamos que Ele é o Todo-Poderoso, pois se tudo foi criado pelo poder da sua palavra, o que Ele não pode? Ele tudo pode. Por isso que nós recitamos aqui: tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele detém toda a força, todo o poder. Jesus no barco. Se os irmãos olharem no mesmo livro de Lucas, e no capítulo 5 e no verso 4, quando eles estavam pescando, os discípulos pescando e não pegavam nada, e no verso 4, Jesus acaba de falar e disse a Simão: faze-te mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E pegou bastante peixe. Mas quem estava perto, irmãos? Quem estava presente? O Senhor. Jesus foi assunto aos céus, mas quem está presente, irmãos? Temos buscado a presença do Espírito Santo, temos buscado nos encher deles, temos buscado nos reunir para que os nossos irmãos sejam admoestados uns aos outros, para que nós cresçamos em graça, em glória para o Senhor. E é esse Espírito, então eles são vitoriosos na pesca, porque Deus se fazia presente. Irmãos, quantas coisas nós podemos ver na palavra de Deus. Pedro, quando ele está no barco, em uma outra situação em que Jesus não está no barco, mas o seu Espírito está, e ele vai caminhando por sobre o mar, e Pedro, quando vê aquilo, se empolga: Senhor, mas ele foi prudente nesse quesito. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. Pedro não foi logo descendo. E o Senhor falou: venha, Pedro.
E ele desceu do barco e foi andando. E a palavra de Deus nos diz, está registrado em Mateus 14, 30, 31, que enquanto ele olhava para Jesus, ele estava caminhando, mas quando ele começou a notar o vento forte, ele começa a submergir. Mas quantas vezes nós também começamos a submergir? Quantas vezes nós temos a nossa fé fraca? Quantas vezes nós pensamos errados e queremos fazer? Mas tem um detalhe, quando Pedro começa a afundar, ele lembra também, que ali perto está o Senhor. Senhor, socorre-me, o Senhor estava tão perto dele que foi dar a mão e levantou. Você quer ter vitória, irmãos? Ande na presença do Senhor. Encha-se do seu Santo Espírito, porque nós somos falhos e frágeis, mas o Espírito de Deus nos capacita para orar, para andar, para ter algumas atitudes que sejam aquelas que agradam ao Senhor. Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Como nos separar então do pecado? Primeiro, através da justificação pela graça redentora do Senhor, ali na cruz do Calvário. É aquilo. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, começamos a não ter mais sorte na vida, mas ser dirigidos pelo Espírito de Deus, é o que diz em Romanos capítulo 8, não sei se é mais ou menos verso 13 por ali, ele fala que nós somos o que? Nós que somos do Senhor, somos dirigidos, não temos sorte, temos direção, somos direcionados. Então Pedro, estando perto do Senhor, ele é levantado, irmãos, andar na presença e com o Senhor, quando ele está por perto e junto, não é isso? Irmãos, as coisas acontecem de uma maneira que nós sejamos vitoriosos. Vamos passar pela dificuldade? Com certeza vamos, né? Nós estamos passando por isso. Por isso que no Salmo 119, verso 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é poder, muito poderosa. Quais são as duas armas que nós dispomos? Palavra de Deus e oração. Esconde no coração, enche do Espírito Santo de Deus para nos capacitar a praticá-la, a vivê-la. E aí, o que acontece, irmãos? O que acontece? A nossa vitória está no Senhor. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Vitória é vencer as lutas que virão. É saber que mesmo diante desta pandemia, diante desta quarentena, Deus está controlando todas as coisas, e nós cremos nesse Deus que criou os mares, os céus, a terra, cada um de nós, cada célula, cada átomo, e todo esse universo que nessa perfeição harmônica se movimenta. Nós somos o que? Dependentes e crentes nesse Deus verdadeiro. Oramos para que as nossas autoridades também tenham este temor ao Senhor. Ouçam a palavra que o seu povo tem pregado, porque quem sabe da verdade é o povo que se relaciona com Deus. Ele pede e manda que Abraão ande na sua presença, que seja perfeito. Ele também nos recomenda, através da graça do Novo Testamento, que nós também andemos na sua presença. Irmãos, quando o maligno, o espírito das trevas se manifesta nos lugares que eles são invocados, eles se manifestam falando palavrões. É assim que eles são identificados lá. Pessoas que procuram muitas vezes esses espíritos para terem sucesso na vida terrena, políticos, empresários, eles são identificados quando chegam esses espíritos falando palavrões. É a presença do inimigo. Mas quando você conhece um servo de Deus, não, esse tipo de sinal não acontece. O que ele tem? Os servos do Senhor não ficam pronunciando palavras chulas, mas eles são temperantes, eles têm o seu linguajar sã, irrepreensível, ele tem o domínio próprio, ele consegue conter, muitas vezes tem vontades erradas, mas ele consegue conter, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito que está mencionado em Gálatas 5, e quando ele é dirigido pelo Espírito de Deus, ele tem o quê? Uma conduta diferente, ele anda na presença de Deus, ele é uma pessoa
vitoriosa, porque nós não sabemos o que vamos encontrar. Mas se Jesus está comigo, se Cristo comigo vai, eu irei, porque eu não sei o tipo de problema, mas Ele que criou todas as coisas. Conheces as adversidades, conheces as intempéries, conheces as pandemias, as causas, os efeitos, as soluções, e Ele tem cuidado de mim. Ora, se Ele conhece cada uma das estrelas pelo seu nome, e o mesmo Isaías disse que Ele grava cada um na palma da sua mão, Ele tem cuidado de nós. Então o que eu preciso é de estar com o Senhor, porque os discípulos não sabiam que ia vir aquela tempestade, mas foi só chamá-lo e Ele resolveu. E olha só que coisa maravilhosa, irmãos, que nós temos. Se nós contemplamos, tanto daqueles, Elias também, que ficou lá naquela quarentena, e saíram de lá fortalecidos, irmãos, com certeza, esse versículo de Pedro vai confirmar, ou tem se confirmado em nossas vidas: vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Irmãos, eu testemunhava aqui com vocês, no finalzinho, acho que foi no dia 30 de dezembro, que o 2019 foi um ano de bênçãos e de vitórias. Tive lutas, os irmãos que conhecem a minha história sabem que tive grandes lutas, mas como disse, o Senhor me deu tantas vitórias. E agora neste ano, irmãos, eu me aposentei em 2019, quantas tribulações têm passado aqueles que ficaram lá, e Deus tem me livrado de tantas coisas, mas a principal é a perseverança na fé. Então, irmãos, quantas pessoas procuram a sua vitória nas circunstâncias desta vida, mas quando nós procuramos, irmãos, o Senhor, o que você precisa? Eu preciso do Senhor. Está escrito em João 15, sem mim, Jesus fala, nada podeis fazer. Eu preciso do Senhor e do seu direcionamento, porque, irmãos, até para viagem, às vezes viagem que eu vou fazer uma viagem a passeio, eu oro. Por que não? Não é uma coisa material, você vai incomodar o Senhor? Não vou incomodar. Nós não cantamos que nós temos lidas e pesares, e na vida tentação, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Sentar com Deus, irmãos. Às vezes nós ficamos admirados, Deus tinha reunião no céu, estava reunido com seus anjos, mas Ele dispõe a oração, irmãos, e nós não sentamos, mas nos ajoelhamos na presença. Senhor, eu vou fazer isso, confirma para mim, Senhor, se vai dar certo. E a gente vê o agir sobrenatural de Deus até nas pequenas coisas, mas compartilhe com Ele, ande na sua presença, mas não busque a Deus só quando as ondas estão fortes, irmãos. Os discípulos estavam com Jesus na calmaria, logo Jesus os socorreu na tempestade. Por isso nós nos congregamos, a igreja busque a sua presença, mas Ele já não está presente. Sim, intensifique essa presença, sirva ao Senhor, conheça Ele mais de perto. Intimidade com o Senhor não é chamar Ele de você, é saber o que Ele pensa, o que Ele gosta, o que lhe agrada. Fala, aquele que me ama, a palavra de Deus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Você torna-se agradável ao Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, irmãos, agrade a Ele, faça a sua vontade, mas para fazer essa vontade eu preciso conhecê-lo. Como posso agradar alguém que eu não conheço? Como posso fazer aquilo que Ele gosta se eu não conheço os seus gostos e preferências? Esse é o segredo da vitória, irmãos. Muita gente tem procurado as vitórias sem estar com relacionamento presente com Deus. Como eu sempre falo, você pode, se tem alguma dúvida, converse com Deus, ajoelhe-se, sente-se. Senhor, eu tenho essa dúvida para tomar essa decisão, que Deus não se cansa de nos responder. Peça um sinal, peça confirmação. O que Deus se desagrada é quando nós tomamos a decisão sem consultá-lo, e fazemos da nossa maneira, e muitas vezes não dá certo. E tem coisas ainda, irmãos, que às vezes nós consultamos a Deus, Ele sinaliza para nós, não é assim, nós fazemos contrário à sua vontade. Ande na presença do Senhor. Quando nós andamos na presença, quando Ele se faz presente, quando nós buscamos, como posso ter o Senhor perto de mim? Jesus que abriu o caminho dos céus,
E a proximidade, o andar com Jesus, está revelado na sua palavra. Ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Ela é o plano de vida eterna para as nossas vidas, que nós podemos buscar, né? Ou rejeitar, tem que negligenciar. Não, eu sei, mas não negligencie, irmãos. Isaías, no capítulo 43 e verso 2, ele diz, vamos lá, 43, Isaías 43 e verso 2, ele está falando essa palavra aqui para o povo de Israel, né? Mas é interessante que o título que colocaram no capítulo 43 é o único Salvador de Israel, mas eis que Israel rejeita o seu Salvador, logo ela é estendida para nós que somos gentios, então essa palavra cabe para nós também. Olha no 43 aqui, verso 2, fala assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Olha a promessa para Israel, irmãos. O Israel terreno. Mas quando nós, agora traga para nós, que não temos uma Canaã física, mas a nossa cidade, a Nova Jerusalém, está nos céus. Mas para chegar lá nós estamos passando pelo deserto. Mas o Senhor estando conosco, nós passamos pelas águas, pelas muitas águas, pelos problemas com os povos, mas o Senhor está conosco, pelos rios. Israel teve que atravessar rios para chegar a Canaã, o rio Jordão. E o que as irmãs cantam? O Jordão eu não passarei só. E elas cantam no futuro, mas Israel já passou o seu Jordão. Nós estamos passando o nosso Jordão para herdarmos a Canaã celeste, irmãos. Então, você quer ter vitória? Esteja com o Senhor. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Então, irmãos, o motivo da nossa tranquilidade no meio de tanta tribulação, às vezes, umas maiores, outras menores, é que o Senhor está conosco. Então, irmãos, busque a sua presença. Diz que nós gastamos tanto tempo, às vezes passamos até horas sem dormir, perdemos o sono de ficar assim raciocinando, matutando, como vou resolver isso? Quando na verdade, quando você foi orar, você não pediu para que o Senhor te abençoasse? Nós não oramos assim, nós finalizamos o Pai Nosso dizendo assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? É assim? Teu é o reino, o Senhor reina sobre todas as coisas, Ele é poderoso sobre todas as coisas, foi Ele que criou todas as coisas. Então, irmão, ore e descanse no Senhor, porque em vez de gastar tanto tempo pensando como nós vamos resolver o problema, peça ao Senhor que te dê a direção. Senhor, me dá a direção para a glória do teu nome, porque eu sou o teu servo, e abençoa para que eu tenha um sono tranquilo, para que isso não afete o meu descanso, que amanhã eu esteja disposto para viver mais um dia para a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações, irmãos. Busque estar na presença do Senhor. A presença de Deus é a certeza da vitória. Não é a ausência de problemas, mas é a certeza da vitória sobre eles. Inclusive, como diz a palavra, que nós vencemos o mundo. A vitória em Cristo é vencer o mundo. Louvado seja o teu nome. Vamos orar. Altíssimo Deus, soberano Pai, que habita nos céus dos céus, através da tua palavra, somos informados e nos é manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor, sobre todas as coisas. De quando que contemplamos um dia acontecendo, vemos a tua glória,
Vemos tanta energia espiritual, o Teu Santo Espírito, Senhor, agindo. Quando olhamos para o universo e vemos essa dinâmica tão perfeita de corpos celestes, indo para lá e para cá, Senhor, e admiramos tudo que és e tudo que fazes, e Te glorificamos em tudo isso, e clamamos a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Te agradecemos pelo legado da Tua palavra, que nos revela, Senhor, a Tua verdade, e pedimos que, através dela, nós sejamos impulsionados pelo Teu Santo Espírito para viver a Tua vontade, e mais do que isso, propagá-la, Senhor. Que o Senhor venha sarar a nossa nação, abençoar os nossos governantes, para que eles tenham temor à palavra que os Teus servos têm propagado, que eles possam gerir esta nação, Senhor, com temor e tremor, com arrependimento, para que a nossa nação brasileira seja sarada, Senhor, que ela seja próspera, que a Tua igreja, Senhor, possa também estar propagando o Teu santo evangelho, que a Tua igreja esteja olhando para isso, Senhor, aproveitando esses períodos, para que saibamos que conforme a Tua palavra, sairemos mais fortalecidos quando ela terminar do que quando ela começou, se materializando e se concretizando na vida da Tua igreja, o último versículo do Salmo 121, quando ele diz que estaria conosco, Senhor, Ele guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora até o final. Abençoa a nossa igreja, irmãos, o Senhor nosso Deus, para que ela possa crescer em graça e em número nesta pandemia, principalmente na Tua graça, que nós possamos nos fortalecer, Senhor. Nós Te engrandecemos e Te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina hoje, para todos sempre. Amém, e graças a Deus. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei, eu confiarei. A vitória é uma consequência, eu prefiro a Sua presença. Em Deus eu confiarei. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer as minhas mãos e adorar. Não vou murmurar, não vou reclamar, vou erguer a minha voz e adorar. Confiarei, eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando
quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro sua presença. Em Deus eu confiarei. A vitória é uma consequência. Eu prefiro a sua presença. Em Deus eu confiarei. Glória a Deus. Confia no Senhor, e o mais Ele tudo fará.